Sulfúrico é meu convidado. Ok. Sulfúrico é meu convidado. Boa noite, bem-vindo ao Showtime. Boa noite, Mega Skill. Daqui é o Sulfúrico, como queiram. É o frio que está a dar aqui. O cara só tem que agir mesmo de uma forma sulfurática, meu. Yeah. Doutor Crisólogo na casa, Showtime é o problema. Estamos aqui. Novamente estamos aqui. Estamos em casa. Estou bem, Mega Skill. Lord Bush também é meu convidado. Boa noite. Yo, paz das sombras, Lord Bush, o macro delicolomegalohífalo, microlobulocefalópodo, onde não pancreatectômica, o sarcomalocefalorraquidiano. Ok. Não tá um problema. Hoje vamos resolver esse problema, né? O enigma. Você vai ter que me apresentar novamente. Não precisa. Tem que dar outro avatar. Ah, é? Yeah, Não, tem que dar outro daqui a avatar. pouco apresentas o teu avatar. Bom, no passado dia 11 de abril eu lancei duas músicas. Uma delas tocou durante um ano de forma inédita num dos maiores programas de entretenimento de Angola. Um big props já agora ao meu cota, o Papoite, o Pitbull, o King das Novinhas, a.k.a. Almira Gria. Ele que, foi o nosso deal. Epá, puta, eu vou tocar essa tua música durante um ano e depois tu lanças. E foi assim que aconteceu. No passado dia 11 eu lancei as músicas Tá no Limão e a música Tô na Moda. Para quem nos ouve, visitem o meu canal do YouTube, Mega Skills, e vocês poderão então ter acesso aos dois videoclipes lançados. Muito obrigado a todo o pessoal que tem estado a dar um feedback super positivo pelas duas músicas. Agradeço mesmo de coração, especialmente ao Cota Almira Griel, que foi o primeiríssimo a tocar as duas músicas em rádio, desculpem se é que está correto, no seu programa, que por acaso tem um nome que deu título ao título da minha música. Bom, nós hoje temos um problema aqui a resolver, um problema que teria de ser resolvido há 2 semanas, mas infelizmente não o resolvemos. E aproveito também pedir as minhas sinceras desculpas aqui ao Dr. Crisólogo, a.k.a. Sulfúrico, e ao meu irmão aqui, Lord Bush. Fizeram-se presente durante as 2 semanas, infelizmente não tivemos o debate. Espero que hoje vale a pena estarmos aqui. Pois é, estamos aqui. Prontos. Passou. E vamos fazer acontecer. Aos nossos ouvintes, eu vou pedir-vos a vossa máxima atenção, porque nós hoje temos um tema que raramente as pessoas falam, mas é uma realidade, não é? E os nossos 2 convidados aqui presentes foram selecionados exatamente porque são pessoas que não têm problemas em falar aquilo que sabem, muito menos fogem dizer as coisas tal como elas são. Luanda e a sua dimensão espiritual artística. Algumas pessoas fogem a este tema porque dizem que não há dimensão espiritual nenhuma dentro da música. A música é feita simplesmente de forma natural, não tem nada de mais. Mas aqui os nossos convidados olham para isto de forma diferente. Eles sabem quais são os caminhos, sabem que Luanda é sim uma cidade que espiritualmente é muito forte e há muita gente dentro da arte, não só musical, e que está ligado diretamente ao espiritualismo. Vou começar aqui pelo Dr. Crisólogo. Ok. O que é que nós podemos pensar quando falamos sobre Luanda e espiritualidade artística? Ok. Primeiramente, o que nós devemos compreender, ainda somente a música, o contexto histórico do surgimento da música em si, do ponto de vista universal. Vamos olhar a música no período da pedra, vamos olhar a música a surgir no Paleolítico, a necessidade do ato de musicalizar a expressão interna do indivíduo no Paleolítico. Estamos aqui a falar do homem primitivo, e esse homem era justamente o xamã, que mais tarde foi, a palavra xamã depois foi se transformar no que hoje em dia chamam quimbandeiro e etc. Ele, por meio de um instrumento de percussão, por meio de um batuque, ele batucava. A primeira dimensão da música surgiu de forma instrumentalística, era para comunicar aos extraterrestres. Isto é numa visão ufológica, uma vez que os extraterrestres, nessa visão ufológica, são vistos como progenitores da humanidade. E depois eles tiveram que partir para a sua terra de origem. E uma das formas deles comunicarem os ETs era assim.
vindo já diretamente para a questão Luanda, a palavra Luanda é uma palavra codificada que significa entre o céu e a terra, a palavra Luanda. E também justifica-se pelo fato de encontrar-se numa região litosférica, né, no litoral, na região costeira do Oceano Atlântico. E se vocês repararem bem, outras localidades do nosso país que levam o nome que começam com a inicial L, etc., não é, confina-se nessa questão aquática. Tá a questão da mitologia das sereias, né, a ilha de Luanda e etc. Essa ligação de céu e a terra está a falar de uma componente. Quando se fala de céu numa vertente simbólica, está a falar da dimensão espiritual. A dimensão espiritual. E quando se fala de terra, está a falar da dimensão da carne, a dimensão da matrix, é a mãe que gera o corpo. Então, a música e a dimensão espiritual. A música começou da dimensão espiritual, começou dessa dimensão celestial para a terra. Nós éramos espíritos antes de sermos corpos. Então, expressávamos primeiro da música nessa dimensão, fora da terra, fora da carne, e viemos aqui para dar continuidade. Então, a componente mística aqui de Luanda, em sua dimensão artística, e essa arte que estamos aqui a nos referir agora é a música, uma vez que a arte é o meio pelo qual, não é, o artista procura trazer para a existência algo que não existe. É o princípio mágico de tirar do nada e trazer para que possa existir. Então, a dimensão artística de Luanda consiste nesse pendor histórico universal. Agora, a questão da espiritualidade de Luanda, quando o Mega produziu esse tema e nos propôs esse tema para que viéssemos aqui abordar, era aqui, pronto, o álbum Metrópole, esse álbum que estou a comercializar, tem um tema que é o número, e fomos parar no Elinga Teatro, e isso é que nos trouxe até aqui. Vamos chegar aí também. Então é mais ou menos isso, né? Se calhar depois vou poder ir mais além, porque fora essa questão de Luanda e a sua dimensão espiritual. E dimensão artística, temos que olhar Luanda como um habitat. E sendo um habitat é constituído por casas e etc. Essa parte arquitetônica de Luanda também tem muito a dizer quanto à espiritualidade de Luanda, uma vez que os pilares que constituem Luanda do ponto de vista administrativo, do ponto de vista urbano e periurbano, para falar de cidade, para falar de periferias e etc., estas casas, esses bairros, esses municípios, distritos foram erguidos em cemitérios, por cima de cemitérios. Eram cemitérios. Direto ou indiretamente, nós estamos todos envolvidos com alguma parte espiritual, ainda que de forma inconsciente. Com certeza, exatamente. É impossível que estejamos desconectados. Há uma inconsciência da nossa consciência, que é 75%. Essa inconsciência da nossa consciência, que é 75%, é que preserva as questões desconhecidas por causa da dimensão racional que somos nós, né? Que nos dá a dimensão do gênero humano, que não permite olhar para isso. Mas uma coisa eu tenho que dizer às pessoas: o mundo espiritual é maior que o mundo físico, que o mundo das manifestações. Então, existe uma atmosfera espiritual em Luanda superior que o fator terra, né? Que a dimensão ou que a porção continental que Luanda se comporta ou Angola se comporta. E é superior. Boa. Atenção, isto é apenas uma introdução daquilo que será a nossa conversa hoje com estes mestres da sabedoria. Eu falo-vos do Maniga. Mas posso... Queres que eu tire o chapéu? Tá bom. Ok, tá bem, eu tiro. Está melhor assim, José? Muito. Falou há bem pouco tempo o Dr. Crisólogo Fernandes, a.k.a. Sulfúrico. Agora eu vou pedir a palavra também ao Maniga Lord Bush. Falávamos aqui sobre, inconscientemente, nós fazermos parte deste lado, desta dimensão espiritual a que se encontra a nossa Luanda, que depois passou para Luanda, que é na verdade uma cidade mística. Sim. Que de princípio, lá nos tempos que já lá se foram,
a nossa província de Luanda começou a ser dimensionada a partir da ilha de Luanda, em que os ilhéus foram, na verdade, aqueles que denominaram atualmente a nossa capital. Exato. Lord, é possível que se faça música sem que se tenha a espiritualidade dentro dela? O Dr. Crisólogo Fernandes falou há bem pouco tempo que, de forma inconsciente, da nossa inconsciência, nós ao fazermos tal, acabamos sempre estando envolvidos com o espiritual. Acabamos, sim senhora. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos maioritariamente influenciados por espíritos. Existem aquelas pessoas que dizem que não são influenciadas e tudo muito mais. Vou dar um exemplo. Se tu tiveres que andar no meio de gajos que consomem droga, tu podes ser forte até, mas vai ter um dia que você vai ceder e acaba sendo influenciado. Então é a lei do mais forte. E a vibração ela é muito mais forte. Essa mesma vibração, ela por sua vez é sincronizada numa frequência. E essas frequências são os mundos paralelos, em que cada um se conecta. Relativamente à questão de Luanda, eu gosto de ser assim mais aberto, mais terra a terra, para as pessoas poderem perceber. Hoje nós temos aí a Bahia cheia de edifícios altos, a vista da Bahia, que era aquela vista em que só tínhamos na altura o Banco BPC, a marginal aí, a Bahia, agora está saturado. Totalmente transformado. Exatamente, arquitetonicamente falando, tem uma série de edifícios desproporcionais, uns mais altos que os outros e não sei o quê. Existe algo no ocultismo muito pouco estudado, que eu tive o privilégio de conhecer, que chama-se arqueometria. E por outra temos a megapolissomancia, mega, grande, de grandeza, mancia, de magia. Então, são as grandes cidades de magia. Enquanto o pessoal dorme, há um outro mundo que desperta, é o mundo onírico, então é o mundo das manifestações. O mundo da magia tem dimensões. Então, estou a dizer o quê? Quem projetou a maior parte dos edifícios na era pré-colonial e por aí fora foram portugueses. Então, o traçado da cidade de Luanda, ela foi desenvolvida, ou era para ser desenvolvida na horizontal e não na vertical. Porque na horizontal era um traçado muito característico dos traçados ingleses. Inclusive, se tu fores, por exemplo, para a África do Sul, em Cape Town, há cidades que há zonas que são muito semelhantes aqui à Bahia. Isso para dizer o quê? Que existe, vamos aqui entrar para a maçonaria. Os maçons, na qualidade de pedreiros, melhor do que ninguém, eles sabem como projetar uma cidade. E têm técnicas urbanísticas, esta que é a arqueometria, que permite uma construção para a atração de entidades. Estou a falar de extraterrestres, estou a falar de espíritos, estou a falar de divindades. Por isso é que na ilha de Luanda nós temos ali os Achiluandas, ok. Mas o que é o mar? O mar no mundo espiritual ele vem a representar a sedução. Então tu tens ali a Iemanjá. E aquilo depois vai se estender lá para as culturas afro-brasileiras para emborrecerem daqui. Então, por representar a sedução, é óbvio que na Baía de Luanda vai ser um sítio muito propenso para a prostituição. Okay. Então, estás a perceber mais ou menos as dimensões. Então, quando estamos a falar de uma dimensão espiritual de Luanda, é aqueles sítios em que muitas das vezes nós frequentamos e que as pessoas são atraídas facilmente. São locais em que, se tu fores em todo lugar no mundo, todo sítio em que tem a zona costeira, a Bahia, há sempre prostituição. Porque o mar tem um certo poder espiritual que é sedução. E por isso é que depois vamos associar isso a Kianda, que é a deusa dos mares. A deusa dos mares. Hoje faz-se culto aí a ela e tudo muito mais. É uma divindade. Mas embora no contexto, o sulfúrico, por exemplo, não acredita nisso, né? Mas pronto, acreditas? Nessa abordagem que estás a fazer agora? Da existência de Iemanjá, por exemplo. Não, porque eu acredito que o sulfúrico, a questão de Deus, e pronto, são arquétipos. Ok. Mas em suma o que é? A dada altura, vamos estudar aquilo que são as egrégoras. Eu, por exemplo, hoje eu crio símbolos. Eu posso criar um símbolo e energizar aquele símbolo e crer e dizer, não, esse símbolo é o meu Deus. É o símbolo que vai me dar dinheiro. Dás
dás um nome, Dou um nome. adoras aquilo e Exato. fazes com que ele... Existem técnicas para isso. Faço o sigilo, chama-se sigilo, símbolo. Vou fazer o pedido e o nome e depois eu vou energizando. Energizando aquilo também tem técnicas. Vou masturbando, por exemplo. E já aconteceu, já consegui atrair coisas assim. Então, mas isso é muito forte. Por isso é que vem aquelas questões que o Cota fez. Exato. E porque há quem não compreende isso e a dimensão disso é tão elevada que a dada altura as pessoas marginalizam, porque só de ouvir o termo a espiritualidade em Luanda é extremamente complicado. Olha para o aeroporto nacional, por exemplo. Houve uma altura que colocaram estátuas de Moana Mpó no aeroporto e deu polêmica. Mas foram retiradas depois, acho Foram que tiradas. fizeram apenas 90 dias. Porque as mulheres estavam-se a sentir Sentiram-se marginalizadas ofendidas. e não sei o quê. Sim. Mas aquelas estátuas têm uma representação espiritual muito forte. Quem vem de fora, o sulfúrico, por exemplo, melhor do que ninguém vai falar agora da questão da Elinga, por exemplo. A pessoa, quando vem de fora, ele conhece, sabe quais são os pontos fulcrais em que ele deve estar. E isso, pessoas muito ligadas a questões culturais. Então, aquilo torna-se um sítio de grande concentração de energia. É o caso do Elinga. Tudo acontece ali. Rock, rap, o Rastafari. Aquele grupo de pessoas que ali vão, energizam egrégoras, acreditam em alguma coisa. Então, aquilo, a dada altura, é incorporado naquele local. Então, aquilo torna-se um local pesado. Não vamos olhar isso na perspectiva pejorativa, né? Exato. Tem demônios, já não. Ok. Mas torna-se é tipo um lugar consagrado. Pronto, acho que esse é o melhor termo adequado. exato. O mesmo vem acontecer, por exemplo, em festas na Baía de Luanda e muitos outros sítios. Todo sítio onde há aglomeração de pessoas há muitas baixas energias. São sítios de frequências muito baixas. E o que é que produz a frequência baixa? O Kuduro, por exemplo, produz uma frequência muito baixa. Por isso é que o comportamento dos kuduristas é tal igual. Tu olhas para um, vais ver quase todos têm a mesma tendência. E se tiver um gajo sério, as pessoas vão considerar, mas não tem a essência. Não tem a essência do Não Kuduro. tem. Ele está Expressa-se aí, muito bem, mas... um intruso. Expressa-se muito bem, mas não, tem que ser mesmo louco então. Por quê? É a frequência. Não é porque o negativo, é a frequência que o Kuduro transmite. Estás a ver? Diferente da frequência do rap, por exemplo. Então é nessa perspectiva que nós temos que ver a dimensão de Luanda. Em vários setores. Sulfúrico. Ok. O Ilinga Teatro acabou sendo aqui citado pelo facto de, numa das músicas que tens no álbum Necrópsia, falares exatamente sobre uma sala que contém um número que, quando liga para determinadas pessoas, estas pessoas desaparecem. Ok, exatamente. O número, Tem de facto o Ilinga Teatro. o número mágico encontrado justamente no Elinga Teatro, não é? Só também para ajudar as pessoas a estarem dentro do assunto, no que tange à arquitetura do COS de Luanda. O Lord Bush deu um avanço muito importante, só para reforçar, né, que essa arquitetura da cidade de Luanda, ela foi, sobretudo, sustentabilizada por um plano da franco-maçonaria que foi muito bem orquestrado por quase todos os governadores que passaram enquanto Angola era a província ultramarina de Portugal. Ok, que eu estou aqui a falar de Norton de Matos em 1912, em 1915, o período que ele foi o governador de Luanda e tal, quando eles projetaram a cidade de Luanda, quando ergueram os prédios e etc. Salvador Correia. Salvador Correia. Mesmo o Banco Nacional de Angola, aquilo é a arquitetura de 1956. O Vasco, alguma coisa assim, que foi o arquiteto, não é? Aquilo é arquitetura portuguesa suave, mas é neoclássica, só para ajudar aqui as pessoas. A arquitetura neoclássica é aquela que busca a arquitetura clássica da Roma e da Grécia Antiga. É a mesma arquitetura do Capitólio, da Casa Branca e tal. Se as pessoas acompanharem vão conseguir perceber muito bem. Então, o Elinga Teatro ele foi justamente concebido, foi projetado para que houvesse essa difusão cultural, esse encontro de várias vertentes de culturas. É uma visão assim eclética, estás a ver? É o Elinga Teatro. Mas também acontece que no meio de toda essa gente, toda essa moldura humana, também alguns magos faziam parte.
indivíduos que iam com outros fins, com fins mais místicos, a realização de alguns rituais, tanto seja de magia branca ou magia negra, iam todos encontrar-se aí. E como queriam preservar o encontro secreto, onde existia o encontro vulgar, vou dizer assim, o encontro da claridade, aqueles que iam fazer música, pintura e etc., teatro, e todos encontravam-se aí de forma difusa, e eles queriam preservar essa unidade secretista destes encontros, então eles tinham que deixar um número para que indivíduos que quisessem entrar em contato com estes fossem ligar. Ok. Mas não podiam deixar o número à vista De todos, claro. não podiam ver. Então eles deixavam o número numa das salas do Elinga, mas para quem vai, as pessoas já vão começar a vasculhar todo o Elinga, né? Então, eles vão começar, e os números também podem, de facto, estar escondidos por meio daquelas artes plásticas que estão nas paredes, de modo ao indivíduo a não conseguir distinguir que existem números por trás dessas imagens, mas eles colocam aí o número. Tu vais justamente ligar a uma agência que se ocupa em atender, né, a ligação do indivíduo, daquele apoio ao cliente. Existe exatamente o apoio ao cliente das trevas. Tu vais ligar, vão te dar o endereço de encontro e aí, pronto, tu nunca mais volta. Nós temos um brada que pouco seria vítima desse ataque. Né? É artista? Artista, assim, do Templo de Xento, estou mesmo a falar do Loura, que ele passou por um processo que quase que seria imbuído, seria se calhar, podiam evaporá-lo, porque ele passava em direção ao Elinga Teatro e eram 5 magos. E eles ficaram em posição, eles formaram o símbolo mágico do satanismo, que é o pentagrama, né? Formaram aquilo, e ele ficou preso no centro. Fizeram dele um epicentro e Sim, eles... porque aquilo eram 5, não é? Eram 5. É o pentagrama. Fez um pentagrama, ele ficou ao meio. Ficou ao meio. Ok. Ele ficou ao meio, que o pessoal está quer dizer o epicentro, ficou ao meio, e eles ergueram os braços para cima, levantaram as batas, e eles... O Lula viu pó, né? Ele disse, viu um pó branco em volta deles. Só que pronto, ele conseguiu ir a tempo. Ele corria, mas quando ele olhou para trás, não viu absolutamente ninguém. E aí ele ficou com um surto durante um tempo e partilhamos aquilo. Durante um tempo ele ainda teve flashback, porque sempre que ele tivesse distraído, a imagem destes magos ainda apareciam e pediam que ele voltasse lá para aquele lugar, a lhe indicarem que tinha que ter acesso ao número, que ele tinha de ligar e etc. Quando ele partilha isso comigo, nós fomos para Elinga fazer essa vistoria e tal. Tivemos uma atuação no Elinga Teatro, o Fla Squad havia nos convidado há tempos, uma batalha do MCA e o Mente Mágica, o Templo de Xento foi lá e fizemos aí um ritual de conectividade. Nós levamos as nossas velas, nós fomos com as nossas batas pretas, etc. A nossa ideia era justamente, curiosamente, né? Atrair os magos. Queríamos atrair os magos. Vocês foram para desligar esse contacto ou foram para interligar-se mais aos magos? Não, nós fomos para ligar-nos aos magos, para compreender qual era a pretensão que eles tinham com o Lura. Por isso é que nós fomos para lá. Os maus. Os maus, sim. Para dizer que há uma atmosfera... Não tinham medo? A princípio tínhamos, mas o que é que acontece? Quando tu vestes as batas, né? Quando nós vestimos as batas do Templo de Xento, nós já estabelecemos um princípio, um ritual de conexão, de ligação ao submundo, quando tu colocas as batas. E quando tu acendes a vela, tu mantens a presença, né? Que sabe que é um elemento ritualístico, é o portal. Então ele permite a conexão. E nós também formamos o pentagrama. Enquanto as pessoas não percebiam aquilo, as pessoas só viam 5 dreads malucos e tal, estão a fazer rap, mas nós não estávamos a fazer um rap normal. Nós mexemos com coisas muito, muito pesadas naquela altura. Pois por outra,
O Elinga Teatro tem uma atmosfera densa, muito Não é pesada. pesada, mano. Não é à Yeah. toa que é um dos lugares mais quentes Não, não é. da província não de é. E se Luanda. notares, desculpa lá por causa eu já reparei isso duas vezes. Temos ali o Elinga Teatro, depois temos ali o NAP, não sei o quê. Yeah. E aquilo é uma banda onde rola muita droga e o que é muito normal. Droga, né? prostituição. Exato. E depois por outra, se tu notares, a maior parte dos estrangeiros, o pessoal que vem de fora da zona, é mais fácil conhecerem o Elinga Teatro do que qualquer outra coisa aqui no Luanda. Sim. Que era lá o sítio, normalmente nas noites do King's Club, tu vês que o pessoal que está lá é um pessoal noturno, tu não vês durante o dia, só vai mesmo ali para curtir o black metal e o caralho. Até porque aquela zona no período matinal é uma zona isolada. Uhum. Sim, sim. Mas no período da noite, pá, No meio, todo aquilo mundo é. começa a cruzar, tá Yeah. vendo? Tu até te Sim. perguntas Yeah. de onde é que sai esse pessoal. Porque o que é que acontece? Porque a ligação de Luanda com a lua e o mar é de licantropia, estás a ver? Quando falo de licantropia, pá, pronto, são lobos, homens a se transformarem em lobos, porque aí será o pendor. E eu falava que Luanda foi construída por cima de cemitérios, Maculusso propriamente, no período pré-colonial, né? Era cemitério dos africanos, quer dizer, que os indivíduos morriam enterrados Eram ali. enterrados naquela Abrangia zona. até aquela região do 1º de maio, que no passado também foi o aeroporto 4 de fevereiro. Foi aí onde está a estátua do Agostinho Neto. Então, aí, aquela região toda, existiam cemitérios. Então, construíram a cidade por cima destes cemitérios. Mas como uma forma de quê? De semear os cadáveres para que germinassem prédios. O mesmo acontece com as zonas rurais que os portugueses transformaram em senzalas. É uma coisa que tem que perceber. O sofrimento do gueto, não sei o quê, foi Tem origens instituído, espirituais. sim, é constitucional. Magia negra. Yeah, magia negra. Já sabe que por essas bandas haverá uma privação cultural. E essa privação cultural vai produzir espíritos que amarram-se em cadeia. Sim. Para que não desenvolvam. Yeah. Um exemplo básico. O prédio, quem vive no prédio, quem vive no prédio de chão, está a passar uma mensagem explícita. Os prédios foram justamente concebidos para que o indivíduo ficasse mais perto dos céus. Estás a ver? Ficar mais perto para uma dimensão espiritual de esclarecimento. Elevação. E se olharmos para uma questão de pigmentação, não uma questão de racismo, para dizer assim, o pessoal branco, estás a ver? Estes que estavam diretamente ligados com os extraterrestres manipuladores da raça humana e não sei o quê, não podiam entrar em contato com o raio do sol porque ia provocar problemas epidérmicos, estás a ver? Então tinham que estar no alto. Então, construindo prédios, entramos no fenômeno térmico. Quanto maior for a altura, menor a temperatura. Exato. Então, por quê? Se olhar um albino não pode entrar em contato direto com o sol, o branco não pode entrar direto com o sol, mas o preto pode, estás a ver? Pode. Por isso é que aqui é uma divisão. A lua para os brancos, o sol para os negros. Para os negros. Por isso é que é o símbolo mágico. O que está atrás do sol, da luz branca do sol, é o sol negro. Esse é o sol dos negros. Porque há aqui um princípio. Há os pretos a defenderem Deus preto, Jesus preto. É essa ideia que fica na imagética do africano, o sol negro e o branco, o quê? A lua, que é o homem da noite. O homem do dia é o negro. O negro. Da noite. Estás a ver? Esses são os princípios místicos e cabalísticos que devem estar bem esclarecidos. Essa é a razão dos prédios. Desculpa só, os afrocentros vão dizer assim, não, mas as pirâmides do Egito, os prédios começaram aqui em África. As pirâmides não eram habitadas. Sim, eram estruturas arquitetônicas Câmaras para funerárias. funerárias. Exato. Câmaras funerárias. Para que o indivíduo fosse lá colocado e o corpo ser embalsamado e preservado, na esperança de que esse, né, no processo de mumificação, preservação do corpo, na esperança de que esse um dia vai voltar e está lá a posição do cadáver, através do terceiro olho, que é a glândula pituitária ou pineal, como queiram, chamado terceiro olho, que é o portal astral, que é para o indivíduo ascender aos outros reinos, se é o reino da Shambhala, se é no limbo, Passar se é pelo no inferno,
pelo Tribunal de Osíris, Tribunal o de percurso Osíris, ali, por isso é que eles têm ali o livro dos mortos. Yeah. Exato. Aquilo é para conduzir o defunto, ele depois de morrer, ele Pejorativamente livro dos mortos, mas é mais Yeah. livro da vida, Da vida do que da morte, porque Exatamente. traz de volta. Yeah. Até porque até hoje, quem acompanha os filmes que representam a história egípcia, até hoje parte dos filmes ainda tem esta particularidade, é sempre de um rei que foi morto Sim. e que 1000 anos depois, através de um contacto com alguém que traga alguma história, que revela perante o cadáver, a pessoa volta à vida. E aqui, oh Lord, essa questão eu vou fazer exatamente para ti. Nós temos em Luanda muitos artistas que têm uma conexão ativa com a espiritualidade, ou seja, temos muitos artistas que fazem da arte musical tendo como uma guia espiritual forte. Alguém que pega no álbum, que vai, consagra, pega na música, bom, esse é o meu hit, vou consagrar isso, quero sucesso. Quem poderia até lhe responder isso melhor seria o chefe de Lisboa, porque ele atende muita gente e ele tem a lista do pessoal que ele visita para isso. O que é que acontece? As alianças espirituais, ok? Por ser a nossa sociedade, ela é completamente, ou é 93% cristã. Então, todo mundo cristão abstém-se daquilo que é a espiritualidade na verdadeira essência. Quando estamos a falar disso, vamos entrar para a questão de bruxaria, magia, feitiçaria, que são coisas completamente diferentes. Para começarmos a perceber isso é o seguinte: quem é o feiticeiro? O feiticeiro é alguém que nasce com o dom. Ele nasce com o dom paranormal. Ele, por exemplo, vê o que tu não vês. Por exemplo, hoje em dia temos uma vaga de profetas, né? Que dizem que vêm coisas e não sei o quê. Aí é um outro caso. Então, o feiticeiro ele nasce com dom. E temos muitos casos. Eu, por exemplo, estou agora acompanhando um caso de uma menina. Isso assim, pronto, não vou aqui citar nomes. E que a menina parece que o pessoal dela diz, olha, ela vê coisas, sonha com coisas e está a acontecer isso em casa e não sei o quê. Ok, então ela é feiticeira. Ela precisa ser iniciada para poder trabalhar o dom que ela tem. Quem é o bruxo? O bruxo é alguém pactuado. Ok, porra. O feiticeiro nasce com o dom. Com o dom. O O bruxo adquire. Ok. Exatamente. Como é que ele vai adquirir? Pacto. O bruxo tem que fazer um pacto. Esse é o álbum Necrópsia. Ok, eu vou fazer um pacto. Vamos lá ver aí um deus da música, um deus pagão, eu falo de Deus, não falo de demônio, porque assim, o bem e o mal é uma questão irrelevante, porque o que é que acontece? Tu queres algo, ele vai te dizer, ou melhor, eu quero que esse álbum bata. Ok, o álbum vai bater, mas o que é que você me dá em troca? Então, Ok. é a troca equivalente. A partir daí começa o pacto. Exato. Para compreenderem melhor isso, o pessoal hoje em dia fica assistindo Naruto e bué de animes e às vezes não entendem esses princípios de magia altamente bem aplicados nos animes. É o caso do Full Mechanical Alchemist. Muito profundo, onde os niggas fizeram lá eles queriam fazer um pacto, um acordo, mas um dos irmãos acabou imbuído pelo espiritual, então ele teve que cortar, sacrificar o braço. O espírito disse, você tem que me dar algo em troca. Ele disse, eu vou te dar o braço, mas dá-me a alma do meu irmão. Ele disse, eu vou te dar uma do teu irmão, canalizada, por exemplo, numa estrutura metálica. O irmão dele fica dentro de uma estrutura metálica, mas ele teve que sacrificar o braço. Ok. Então, a magia é mais ou menos isso. Ok, quero isso, mas tens que me dar algo em troca. Por isso é que dizem, muitos gajos às vezes pedem a mãe, pedem não sei o quê. Isso para níveis mais densos de magia. Mas há aqueles casos em que tu podes fazer, por exemplo, uma adoração a um deus, por exemplo, pagar um paimon para dar prosperidade. Mas você tem que dar algo em troca. Então, na ilha de Luanda, os Luandas, o que é que fazem? Eles têm que matar a galinha, ou dar comida, tirar oferendas ao mar, tá a ver? Certo. Porque é aquilo que aquela entidade Pede. pede. Isso dá-se no caso, por exemplo, do Belzebu. Hoje em dia as pessoas ficam, Belzebu, isso são problemas antigos. Os israelitas já instigavam essa entidade dos cananeus por causa dessa questão. Baal é que é senhor, mas o Zebub parece que estava relacionado a moscas. Então eles diziam, mas que Deus é esse? Que vocês têm que estar toda hora a pôr carne aí, a carne depois fica as moscas, ele não come, não sei o que. Então, isso não é Deus, isso é Senhor das moscas. Então, o Belzebu, que é o Baal, começou a vir até hoje. Todo mundo acha que o Belzebu é o demônio das moscas, mas não. Eles davam as oferendas e aquilo ficava aí em estado de putrefação. As moscas vinham e diziam, olha, o Deus deles é Deus das moscas, porque atrai as moscas. Estás a ver? Então, são essas filosofias que as pessoas têm que perceber. Então, na magia,
Falamos do feiticeiro que tem o dom Nasce com hereditário, dom. isso aí é Exato. hereditário. Em todas as famílias cá em Luanda e não só, há sempre 2 ou 3 gajos chamados para levar isso. Agora acaba como eles são iniciados, para o bem Ou para o mal. para o mal. Então, o feiticeiro ele nasce com dom, o bruxo pactua-se. Ele vai pactuando, se ele vai ter uma série de entidades a quem ele presta culto e tem que fazer depois sacrifícios. Ou mata aí uma galinha, ou mata ali uma cabra e tem que dar as oferendas ao... Porque esses deuses cobram isso, porque cada divindade tem a sua cobrança. Eu quero uma garrafa de chivas. Então tu tens de ter aí. Hoje em dia eu sou camba de boi de satanistas, principalmente ritualistas, e eles fazem mesmo essas oferendas. Tem mesmo que matar aí um bode, não sei o que, adorações e tudo muito mais. Agora, o que é que vai ser a magia? A magia eu gosto de relacionar à questão da fé, porque o termo fé é mais cristão e a magia parece mais pagão. A magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações. Amiga, eu quero ter um carro. Eu quero ter um carro, É o positivismo, eu quero isso. E eu vou conseguir isso, então eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou conseguir isso. Eu já fiz esse exercício boas vezes e já deu certo. Mas é preciso uma certa preparação para isso. Então, a magia qualquer um de nós aqui pratica. Que é a magia do dinheiro. A magia do dinheiro, o que é que vai acontecer? Eles vão, se fosse um pactuado, vais ter ali uma série de rituais para cumprir e aquilo funciona, nega. Como isso também que diz a lei da atração. Exatamente. Tudo faz parte do É mesmo magia. pacote. E A onde lei é da que atração é fica- magia. E onde é que fica o quimbandeiro? Vocês têm bruxo, o feiticeiro e o quimbandeiro. O por exemplo, quimbandeiro busca quem é? aí. O quimbandeiro, ele pode ser, como é que eu vou dizer? O quimbandeiro é um xamã. O Quimbandeira é o xamã, que no princípio era É tido como profeta, Uhum. o mensageiro, o intermediário entre a Intermediário humanidade e e os o mundo. extraterrestres, que é o mundo espiritual. Tá a ver? Nesse caso, ele é um feiticeiro. Yeah. Só que pronto, o termo feiticeiro entre nós parece algo Muito mais maléfico. pesado. Pejorativo, né? Yeah. Estás a ver? Yeah. Então, para diferenciar isso, fala-se hoje em dia nós aqui já estamos a falar do quimbandeiro e o muloj. O muloj já sabemos que é o feiticeiro e o quimbandeiro já não estamos a associar ao feiticismo, mas é também o Também feiticeiro. cuidado com o curandeiro. São Curandeiro. termos O bem curandeiro, distintos. ele vai trabalhar mais a magia verde. Existem vários tipos de magia. O pessoal só conhece a magia branca e a magia negra. Inclusive gostam de relacionar questões raciais, mas não. Ok. A magia negra, ela é voltada a espíritos miseráveis, espíritos muito mesquinhos, como é que eu vou dizer? Gajos agarrados à malícia, estás a ver essas coisinhas rancorosas, todos os espíritos rancorosos vivem na miséria, por isso é que vamos ver isso da seguinte forma. Estás a ver os bairros periféricos, tem muita prostituição, todo o bairro periférico em Luanda que tem prostituição, vai se desenvolver a criminalidade e muitas outras coisas, é porque naquele bairro tem magia negra. Com certeza. Eu, por exemplo, eu via num bairro em Viana, foram 5 casos de enforcamento. Jovens, bradas nossos assim. E não é normal. Não é normal. Há magia negra naquele bairro. Então vou vos ajudar agora, vou vos revelar aqui uma Então não tem nada a ver com a depressão, por exemplo. Nem tem sempre. uma onda Mas de não, pessoas a matarem-se. imagine, Isso é não é normal. depressão. Não é normal num bairro 5 casos. Não é normal. Desculpa só, o que acontece, Jota, é que as respostas são dadas em função de quem ouve, do especialista que ouve e vai dar. Aqui o Lord Bush, o posicionamento dele é como um espiritualista e está a responder. Se for um psicólogo, eu nas Ele pode vestes de falar, psicólogo, eu yeah. vou ter uma observação mais clínica, Científica. mais psicoclínica, mais científica, vou falar que é depressão, eu vou falar de privação cultural. Dizer que assim, a privação cultural tem como consequência a criminalidade, o tabagismo, o alcoolismo, a prostituição, etc. Se eu olhar como um ativista social, eu vou falar isso é crime Exatamente. político. Estás a ver? Falei isso é crime E político. questões mais espirituais, ou menos aí. é essa desenvoltura. Yeah. Então é aquilo que eu queria, vou vos brindar agora esse dado bem importante. Há aqueles casos em bairros periféricos, principalmente esses bairros periféricos, pessoas que vivem assim no mesmo quintais, você entra para um quintal e veja assim de tralhas. Ok, o pessoal que trabalha com magia negra precisa ter artefatos. E muitas das vezes entra aquela confusão onde os artefatos ficam guardados. O que é que vai acontecer num quintal de muita gente em que tem um feiticeiro? Os pesadelos durante a noite, as miúdas vão ser engravidadas, não vão ser assumidas. Quer dizer, é um leque de espíritos que trabalham naquele bairro.
essa coisa de lutas de gangue, se rachar a cabeça, ver sangue, verter sangue, aquilo é trabalho de magia Sim, negra. sim, Os sim. espíritos influenciam. Depois, foi engravidada, foi para a casa do marido, não demorou, voltou. Num bairro, o mesmo caso, os casos são os mesmos. Está sempre a voltar, nunca lhe assumem. É trabalho Sim. rijo. Os bairros que as mangueiras não dão frutos. É magia negra naquele bairro. Bairros onde há muita falta de energia. E também, Magia desculpa, negra. aquelas casas que os animais estão constantemente a morrer. Tu não Yeah. consegues criar cão, Não gato e morrem Morrem. constantemente. Essa é uma informação que eles estão a vos revelar, e só que vocês estão se Yeah. calhar distraídos. Distraídos. E é o que acontece. O espírito maligno que está na tua casa ou no teu bairro, que forma uma atmosfera densa de sofrimento, que aí a dimensão diz-se dimensão sofrível, se for uma questão do budismo, é o tranca-tranca, tranca-rua. O tranca-tranca é aquele espírito que é contra o progresso. Yeah. Você está sempre a enviar currículos. Vai foder naquele Yeah, pegam sempre no teu Yeah. documento, Olha, rasgam. Não tem sorte no amor. eu sempre falei isso ao pessoal. Hoje eu estou fora do cristianismo. Lord, E eu- atenção só para palavras Não, obscenas. microfone. Yeah. Não, Ah, não, ok, é mesmo ok. externo. Ah, Yeah. ok. Cuidado. Yeah. Vamos desculpar aí o meu pessoal. E então pronto, é o seguinte. Eu pertenci, eu fui cristão. E dentro do cristianismo... Cristão católico. Católico, pentecostal, principalmente neopentecostais, que é essa nova vaga agora. Temos uma série de pastores aí, proféticos, e não sei o quê. Aquilo é olha, esse também é um caso muito importante. Onde é que esses magias estão a ir buscar os powers? Porque isso é pacto. Com certeza. Com uma com certeza. entidade, essa entidade vai me dar todos os teus dados. Olha, esse é Ok. o Mega Skill antes de vir para aqui, fez isso ali. Em frações de segundo, eu vou te dizer, olha, você tu me profetizou, ficou assim todo Ok. Isso é um pau, isso também dá-se. E também, Lorde, deixa uma coisa só para não esquecer. Nós, em psicologia cognitiva, em psicologia cognitiva, nós chamamos de hálito mental. É um termo que Albert Einstein emprestou à psicologia, o hálito mental, que nós conhecemos. Em esoterismo falamos de egrégora espiritual, não é? Falamos em sociologia, se calhar íamos falar de consciência ou imaginação sociológica. Vamos falar assim, imaginação sociológica. Vou falar das pessoas falecidas. Vou falar propriamente dentro de casa, né? Você morre um ente querido. O que é que acontece? Esse ente querido que morreu em sua casa, ele fisicamente morreu, mas o corpo astral dele, porque nós temos pelo menos 5 corpos com vários planos universais. O corpo físico morreu, o corpo astral dele ainda está presente. Como é que nós podemos conseguir distinguir a presença do indivíduo? O corpo astral estaria aqui a falar de uma dimensão emocional, se calhar, mas vou levar isso dentro da bioquímica, vou falar de entalpia. O resultado de toda a energia do indivíduo, de Manon, que ele manifestou enquanto esteve em vida, vai prevalecer. O cheiro dele fica bem patente nas peças, nas roupas, nos calçados. Por isso é que não se usa roupa de defunto. Exato. Ele vai pertencer ele vai formar uma atmosfera densa em vossa casa. Se a vivência dele foi amarga, foi horrível, então ele vai deixar uma energia negativa. Horrível nesta mesma casa. Agora, imagine que é uma casa que há morte em série, né? Então sempre morre muita gente nessa casa. A consequência também pode ser do fato de que quando alguém parte fisicamente, vocês não banham, não fazem uma manutenção nessa casa. Tem que fazer o banimento. Vocês não fazem banimento. Então, todos esses espíritos, todos eles se concentram e amarram a família e fazem com que a família vibre constantemente nessa frequência. Agora, por outra, tem em psicologia, nós aqui, aquilo que chamam de demônio ou manifestação de espírito, etc., mães de santos, né? Por exemplo, pronto, mãe de santos, a questão de santos, a minha mãe tem santos, por exemplo. O Lord Bush está a falar do feitiço como dom natural, não sei o quê. Essa coisa de ter santos é uma capacidade espiritual de herança. É uma graça. O ato de herdaria é uma graça. Se tiveres alguém na família assim, Vou só justificar essa cena. ok. O que é que acontece?
Quando o sistema colonial português foi implantado aqui, já com aquela garra de Paulo Dias de Novaes, né? Eu estou aqui eu estou a falar de 1568, ou mais atrás, 1530, porque 68, 69, Paulo Dias de Novaes já havia Já, sumido, 75, ele morreu. Luanda já Nessa estava altura- já existia a nessa província altura- de Luanda. Exatamente, nessa altura ele morreu, né? Antes da fundação da Capitânia, que é a cidade de Luanda, São Paulo de Assunção de Luanda, uma coisa assim, não é? Eles fizeram o quê? Um processo de banimento às religiões animistas aqui em Angola, a eliminação de todos os artefatos que eram considerados sagrados, eliminaram os curandeiros, que eram mais ou menos curandeiras, todos os feiticeiros. Há uma cena que rola muito no Facebook. Se a África tem muito feitiço, como é que fomos dominados? A primeira coisa, temos que perceber uma coisa, a primeira coisa Foi ter... que os europeus fizeram Foi acabar com tudo isso. foi acabar Ok. com tudo isso. E depois o que é que eles fizeram? Para que essa batalha, essa eliminação fosse eficaz, os próprios líderes políticos africanos participaram. Foram comprados o Mani em troca de bens. Molaza, não sei o quê, não é? O Zita, o Vemba, não Mas sei o isso, quê. Eles, pronto. calma só, eles aceitaram em questão mesmo, em troca desses bens materiais e tal, mas eles vieram aqui com o quê? Com o cristianismo de matriz católica, que facilmente os fez batizarem-se e ficarem alienados, não é? E aqui é a guerra cultural. 1966, aqui na região do Congo, no Reino do Congo, queima, aquilo era que a destruição da casa de ídolos. Isso tudo, né? Pronto, isso tudo termina nesse período, eles acabam com isso. Eles acabaram com a cultura africana. Acabaram com a cultura africana. E chegaram a impor a cultura Exato. europeia. Exatamente. Então, quem viesse a manifestar esse comportamento que já foi eliminado, que foi reprovado, então era encarado de forma já preconceituosa e era combatido. Hoje em dia chamava-se revu. Yeah, for, né? exato. Só for, vou falar aqui de 3 coisas que eu vivi. Uma é perdi um tio ou um avô Ok. e todos os netos era dado um trapo. Os mais velhos compravam assim um pano Certo. e todos os netos ou filho amarram um pano no braço esquerdo e uma fita durante o óbito. Ok. Eu pelo menos já passei por isso. Não entendia porque era mais pequeno, mas já passei por isso. Durante o óbito amarraram-me um pano e só teve que tirar aquilo, tivemos que tirar aquilo e pôr no caixão depois do tioto ou a velha. Yeah. Foi enterrado. Não entendia e agora começo aqui. Na verdade, relativamente a isso é o quê? Calma, Aquelas... depois acho que vai responder. Hum. E a outra é. Eu fugi guerra em 92, acho que eu tinha por aí 8 ou 9 anos. O que que aconteceu? Tinha um velho, que ainda me lembro o nome, que chamavam avô Malala, era Gome Malala. Quem vive, quem é do norte, bem sabe dessa história. Em que nós fugíamos guerra, não tinha militares, mas o velho ficava por cima de uma pedra e nós ficávamos por trás e não tinha militar e nós sentíamos que estavam a fazer tiro. Eu vivi isso e quem é do Bengo também sabe dessa história. O que vocês explicam sobre isso? Ok. Como só? Volta só. O velho Malala era do bem, estava ligado. Ele protegia-nos. Protegia. Ah, ok. O velho Malala, se voltarmos no período do Paleolítico até o Neolítico, ele era xamã, que é o espírito protetor, que é, na verdade... mas eu vou falar do tratamento que ele tinha convosco. Aquilo era uma preparação espiritual que ele estava a fazer para com vocês, ou para convosco, né? Ele queria vos preparar para que vocês não manifestassem um comportamento de ansiedade ou fossem surpreendidos com os tiroteios. Então, espiritualmente, ele formava um exército militar de contraofensiva. É isso que ele fazia convosco. Para vocês não ficarem em pânico e tal, se porventura ele... Na verdade, ele sabia. Ele dizia, olha, toda a população tem que sair daqui agora, tem que estar no sítio tal, porque Exato. vamos ser atacados. Ele era orientado. Ele era orientado e também o que é que acontece? Podemos chamar de pai de santos. O teu tio, ele tinha previsões. Não era muito. Não era teu tio. Yeah. Mas esse papai, esse senhor, ele tinha previsões, ele tinha revelações. No estado de alteração da consciência dele, hoje podemos dizer que esse mais velho era um profeta. Não é Era como mais disse ou menos logo, padrão. como essa menina que sabe de coisa, Há pessoas É a que mesma têm coisa. esse- Ah, ok. Eu
eu tenho um pouquinho disso. Porque isso também chegou uma época que a tormenta, estás a ver? Tem previsões e não sei o quê. E eu já comunico, olha, Desculpa. eu sonhei que morreu alguém na família. Acho que vai morrer alguém. E epá, uma vez cheguei a fazer um post no Facebook, epá, morreu uma pessoa muito influente, epá, só que e as pessoas estão aí a morrer, estás a ver? Epá, são cenas. Estás a Só ver? não te associaram porque há muita gente a morrer nos últimos tempos. Olha, Yeah. restam-nos apenas 9 minutos para terminarmos. São agora 19 horas e 25 minutos. Existem muitos artistas a aderirem. Vocês têm conhecimento de pessoas que entram nisso? É possível sair? Sair, Quando se está envolvido com a magia? é possível sair, mas é impossível sem sequelas. Tu podes Tem que sair, cumprir o pacote. mas há sequelas, porque este é um pacote que o indivíduo tem de cumprir. Então, quando tu pactuas, Sim. você tem um pacto com uma entidade, Dredd, você tem que satisfazer essa entidade. Sempre. Então não tem como se desvincular dela. Se tiveres que te desvincular dela, existem processos em que você depois pode adotar uma outra divindade, mas tem que ser superior a ele. Com certeza. Por isso é que tu vais ver que, por exemplo, vamos falar aqui do caso de Jesus Cristo. A egrégora de Jesus Cristo é uma das egrégoras mais fortes aqui em Luanda, por causa das igrejas. Essa coisa de vocês verem tanta gente aí na igreja orar, Jesus, Jesus, aquilo alimenta aquela egrégora, então aquela egrégora acaba tendo poder. Então, as nossas divindades não se manifestam naquele recinto, porque tem locais próprios. Então, a luta hoje em dia no mundo é de egrégoras. Eu, por exemplo, estou aqui a usar agora esse nome do Grogoroth. Isso é uma egrégora. Yeah. Hoje em dia, tu vais notar que o satanismo já está aparecendo nas mídias. Aos poucos. Aos poucos. Sim. Mas para o Brasil, olha, isso já está institucionalizado. Uma vaga de homossexuais agora adotam isso como religião, a filosofia. Eles estão a dizer que tu queres isso, então faz o que tu bem entendes. Só não faça coisas más, porque aquilo depois vai ter repercussões. Yeah. Exato. Então, seja você mesmo. Gosto, ok, quer Jesus Cristo, ok, Jesus Cristo está aí. Eu adoro também aqui o Mo Lucifer. O sulfuro, por exemplo, é luciferiano, serpentiano. Eu sou serpentiano, mas o que acontece na hora de puxar? Que é um grande problema. Pá, existem malfeitores, estás a ver? Malfeitores, indivíduos que fazem trabalhos sujos, matam e não sei o quê, em nome do satanismo. Mas a dimensão do satanismo filosófico está a cair na confusão. Essa egrégora que o Lord Bush está aqui a se referir, para as pessoas entenderem de uma forma básica, assim, podíamos falar cultura. A cultura é que é pensamento e comportamento de grupo. Então uma egrégora é o quê? É uma manifestação de grupo, estás a ver? Se manifesta assim em grupo. É um espírito coletivo que o mundo apresenta em breve. Quanto à questão de sair, tu entras, vai cumprir um certo protocolo. Se faltar por acaso algum protocolo e quiseres te apartar disso, fugir, desfazer do pacto, não é? Tu vais pagar de uma outra forma. Existem indivíduos que estão em movimentos, mas estão mortos. Do ponto de vista astral, já morreram faz tempo. Estes indivíduos nós chamamos de malucos ou dementes. Tem muitos indivíduos que o corpo está aqui em movimento nessa dimensão, mas o espírito dele habita no outro plano. E isso é muito. As pessoas estão constantemente na Lua, estão no outro plano e a executar o feitiço do Mayombola, por exemplo, que nós temos aí. Muita gente que encontra isso aqui somente vamos só realçar assim no modo piloto automático. Dos malucos nas ruelas. Eu estou a escrever agora, estou a terminar. Já terminei o livro, estou aí nas revisões. É um capítulo onde eu falo sobre isso. Muitos casos dos malucos na cidade de Luanda. Nós olhamos logo e pensamos logo que foi buscar feitiço, não aguentou, não cumpriu com os requisitos e ficou maluco. Não, muitos casos é caso de mediunidade. São feiticeiros, ou melhor, são médiums. Eles têm essa habilidade, mas não são preparados. Então ele está a ver coisas, ou vê, o pessoal atira na psiquiatria. E na psiquiatria é aquela dose de aquela medicação e não sei o que, eles acabam ficando assim. Muitos deles são médiums e não são doentes, de facto. Não foram iniciados. Então, há essa particularidade. Eu gosto às vezes de acompanhar os debates espíritas, porque em questões de espírito, os espíritas conseguem dar melhor argumento, porque eles conhecem. Inclusive, eles falam, por exemplo, da pessoa que sofre de gota. Eles dizem, olha, isso é uma doença astral, que
quer dizer que o indivíduo no plano astral tinha problemas e conflitos. Então, quando Isso é encarnou, tipo a Matrix. encarnou com Yeah. problemas. Tá vendo? Então, eles conseguem explicar isso de diversas formas. Então, é possível, sim, senhora, se desfazer um pacto, mas só tens de aliar um mais forte. Se tens um pacto com uma determinada entidade e queres adotar uma outra, então essa tem que ser mais forte que aquela. Porque aquela vai te assombrar porque vai te cobrar Yeah. sempre. E outra Quando dica tiver só. uma forte. E outra dica, tipo, tal como existe o progresso no mundo tecnológico, no mundo científico, político, econômico, etc., também existe aqui uma necessidade de progresso na compreensão do mundo espiritual. No seguinte, o mundo onírico, aquele da revelação por meio dos sonhos, é que é o mundo real. Aquele que é o mundo real. Aquele que é o mundo estamos a viver pela a qual ilusão. nós pertencemos. Agora aqui onde nós É uma estamos ilusão. em carne, isso é uma ilusão. A ideia daquele filme da Matrix, é Matrix. justamente essa. Estás a É ver? para ilustrar Yeah, realmente qual é o mundo a qual qual é o pertencemos. mundo. Sim, o progresso da espiritualidade, do espiritismo, desse campo esotérico, é exatamente nós regressarmos e ficarmos neste mundo. Porque vocês nunca se perguntaram como é que é a mesma hora que eu fico acordado e tal, é a mesma hora que eu fico a dormir. Vocês nunca viram esse mambo. 12 para empate, E a 24 horas. particularidade, Estás a ver, né? particularidade dos sonhos. Por exemplo, tu, Mega Skill, estás a sonhar que estás aqui no estúdio e quando desces estás aí embaixo, estás na tua banda. Yeah. Estás aqui à volta, estás na ilha de Luanda. Aquele conjunto de mundos que você viveu, automaticamente tu estás a construir o teu mundo. Então eu acredito que depois da morte, o Molo cai naquele mundo que eu construí, que é o mundo paralelo a este. Com certeza. Eu recomendo as pessoas assistirem as séries. Há uma que saiu agora em 1988, 86, né? Do Ok. pessoal que fez o Dark. Eles trazem essas filosofias. Os filmes são de caráter satanistas mesmo. Ok. Hoje as pessoas assistem Matrix, mas não sabem que quem escreveu Matrix são satanistas. São O filme é de satanistas. caráter satanista. Então, o que é que eles querem trazer? Não é profanar, mas são questões que as pessoas têm receio de se perguntar porque estão presas em cadeias ideológicas. As cadeias ideológicas não te permitem acessar outros planos, você já não consegue ver o mundo afora. Porque a igreja te limita. Limita-te a olhar só até um espírita, nível. Não, esses lidam com os diabos, não, as pessoas não estão a entender, mas tá bom, isso é egrégora, satanismo, o que é que eles querem dizer com isso? As pessoas não estão preparadas Não para estão isso. preparados. Falando nisso, alguém que usa shirt ou tênis com um símbolo que não conhece, afeta alguma coisa, causa Afeta. algum transtorno? Com certeza. Ele, na verdade, ele está a fazer promoção de alguma coisa que ele não Sim. conhece e depois aquilo entra diretamente em contato com a dimensão astral do indivíduo e faz uma reconfiguração energética. Porque o nosso corpo é que isso é átomos e não sei o quê. E Eu essa vou questão deitar na minha chinela. É o caso Tem um do símbolo que... ele tem justamente aí o símbolo do satanismo serpentiano, estás a ver? Depois entrou para a Só boca usei. de uma caveira, não sei o que e tal, e formou coisa, o Ouroboros. símbolo Ouroboros, esse é símbolo de A infinito. música, assim para darmos o remate final, a Uhum. música Temos tem 3 uma minutos. influência muito grande no mundo espiritual, porque se o nosso corpo, houve um cientista, pseudocientista japonês, Masaru Emoto, ele faz fotografias microscópicas na água. E ele percebeu que ao tirar fotografias microscópicas na água, com diferentes estilos de música, a água tende a Sim, sim. modificar-se. Tem comportamentos diferentes. Então ele reparou que quando ouvia black metal, a água ficava totalmente caótica e não sei o que. Então ele disse que aquilo que nós ouvimos acaba influenciando. Sim, Se o nosso sim. corpo é composto 97% de água, então o que nós ouvimos, nós temos, é o que eu te falei do Kuduro. Exato. São vibrações baixas, o people são loucos e não sei o que. De vez por rap já é uma coisa um bocadinho mais equilibrada e os outros estilos em si, tá vendo? Então é nessa perspectiva, porque atrai-se, você atrai. Para ajudar também as pessoas a dizer que em cada zona que encontra-se uma unidade antropológica ou populacional, há uma egrégora típica, não é? Lugares apropriados para que o indivíduo tenha uma vida equilibrada ou tenha as portas abertas para o progresso e tal. Também existem, os indivíduos precisam perceber isso. E quero também aqui ajudar as pessoas, para aquelas pessoas que costumam ter constantemente sonhos num único lugar, estão sempre a sonhar com o mesmo sítio. Se calhar é uma casa que viveram um tempo, alguma coisa assim. Provavelmente existe uma dívida que você deixou aí
né? Ok. Essa dívida pode ser uma dívida mesmo na dimensão física e tal, alguém que você teve um problema e não resolveste, né? Ou então a parte de si ficou presa aí. Isso já aconteceu comigo e eu tive que resolver isso, né? Tudo isso eu estou a falar da Mabora, hein? Mambuila e tal. Eu vivi no Aquele quintal. bairro aí tem muita Eu vivi magia. num quintal que tinha muitas árvores e havia uma magia negra terrível ali. Depois nós termos saído daí, fomos viver com uma Lueca, uma banda também onde a igreja era uma Também é enorme. Yeah. e tal. Mas depois tive que fazer o quê? Eu sonhava constantemente com aquele quintal. E aí eu voava, ia parar sempre lá, sempre. Pô, mas por que eu estou sempre aí para o Barroso, para aquelas árvores? E eu tive que voltar lá. Aquilo agora é ruim, não tem casa nem nada. Resolveste o problema? Fui lá, fiz questões. Como é que você resolveu o problema? Não, mas Assim, Bom, pessoal, são 19 horas e 35 minutos. Nós temos o freestyle que teria de começar às 19h30. Nós vamos ter outras oportunidades. Falamos durante 1 hora, sem parar. Yeah. esse debate nunca acaba. Nunca termina. Então eu vou pedir-vos apenas que roubem só mais 2 minutos do tempo que nos resta. 1 minuto para cada um de vocês e deem um remate final em relação ao nosso tema. Sulfúrico, já falaste. Vamos começar pelo Sr. Lord Bush. Yeah. Pronto, pessoal que não tenha medo de questões de feitiço. A regra número 1 para se combater magia negra e não sei o que é descrença. Mas ela é real. Depois, existe uma série de exercícios também que faz-se em casa. Ok, o pessoal é cristão, gosta de orar, orem, energizem as vossas egrégoras. Eu, particularmente, tenho novas alianças, faço os meus trabalhos às vezes também em casa, não sei o quê. Pronto, enfim. E, concernente a questões dos bairros, demos essas características dos bairros onde há magia negra, delinquência, prostituição e por aí fora. Há aqueles casos de bairros em que há crianças também que começam já a ser iniciadas. Ou, por exemplo, tive um caso, na altura em que eu trabalhava, estava a fazer esse trabalho, de um quintal em que tinham muitas crianças brincar. É muito normal um quintal, um bando de crianças a brincar, mas não, as crianças estavam a ser atraídas, porque ali, dentro, ali naquelas maracutaias Tinha alguma coisa. tinha as mexórdias. E descobriu-se aquilo lá. Então, é uma série de trabalhos que eu fiz em prol disso, que quando tiver que lançar o book, mas que as pessoas não usem isso para categorizar ou caracterizar outras pessoas, porque há uma série de fatores, por exemplo, casos de crianças que nascem circuncisadas, casos de mulheres que sonham a dar de mamar, estão a dar de mamar no mundo astral, pessoas que sonham a voar normalmente. Tu olhas, estás num bairro, aquelas carcaças que tu vês carros estragados, aquilo tem um power grande no mundo espiritual, aquilo é reanimado, porque o mundo espiritual ele é totalmente liberal, ele é abstrato, mas tudo ali funciona. Acho que foi por isso é que tem aquela filosofia de voar com vassoura, né? Ok. Casca de jinguba, latas de sardinha, tapetes e não sei o que. Isso não existe em vão, nigga. Isso é real, mas é o mundo espiritual, tá sabendo? E depois temos o caso de pessoas que sonham a construir, está sempre a construir, passa cá uma dádiva, Deus vai lhe dar uma casa. Não, está a acabar a obra. Por isso é que normalmente quem tem esse tipo de sonhos acorda cansado. Pessoas que sonham sempre a correr, está a sonhar, mas está a correr. Mas depois aí também questionei que há questões, as pessoas têm que saber, antes de dormir, não procurem não ter coisas embaixo da cama, calçados com chulé. O quarto tem que estar sempre limpo, nigga. Isso chama-se o Feng Shui da casa. As pessoas têm que fazer o Feng Shui da casa. Limpar o espelho, tem sítio apropriado para estar no quarto. O guarda-fato, o posicionamento da cama. Isso é uma cena que os arquitetos até pouco estudam, mas é extremamente importante. Queres fazer uma questão, não é? Rápido, já? Respondemos a questão. Mais pequenos me diziam que de noite não pode se olhar no espelho. Não sei o porquê. Até hoje tenho essa dúvida na minha cabeça. Para fechar, o Sulfúrico dá a resposta desta questão. Só vou te responder depois. Por que é que não se pode olhar ao espelho antes de dormir? Sulfúrico. Epá, no mundo mágico o espelho é um portal. É um portal. Então é com aquele receio de que seja teletransportado. Sabe o que é que vais fazer hoje? Yeah. Vais para o espelho, fica assim, idealiza a cara de um parente teu e é a cara que tu vais ver no espelho e vais te assustar. Mesmo também podes fazer a experiência com uma folha branca, estás a ver? Pega uma folha A4 assim e tal, mas primeiro concentra o teu rosto atentamente numa lâmpada e depois volta a olhar para a folha A4. O teu rosto vai ficar
estampado. Não, chega. Ó, senhores, por favor, meus senhores, Sulfúrico e Lord O Bush, espelho altera a imagem. eu ainda quero o José Carlitos aqui a próxima semana. Eu ainda preciso do José Carlitos aqui. O José é a pessoa responsável pelos vídeos, então soltem o meu rapaz. Bom, eu agradeço pela vossa presença, agradeço mesmo, obrigado por tudo. Vamos combinar um outro debate daqui a mais um tempo. Vocês são nossos, nós somos vossos. São 19 horas e 40 minutos, vamos ouvir uma música agora. E quando regressarmos já teremos os rapazes do freestyle. Nós hoje temos o Kari e temos também o MCD. Deixem mandar aqui um big props ao Cota Cool Clever. Já sim. Yeah. Um abraço forte ao meu amigo José Fansoni, ou Fansoni José, e também ao Schneider. Schneider, a entrevista estará disponível a partir da manhã, no período da tarde, no nosso canal do YouTube. Pegar o CD. E para todos aqueles que estejam interessados em comprar o álbum do Sulfúrico, que tem como título Necrópsia, lançado há sensivelmente 3 semanas. Sulfúrico, qual é o número que te podem contactar? 927 42 0086. 927 42 00 66. Ok. Aí, um pouquinho do que falamos aqui está no álbum. Tá neste álbum. Sim. Vamos à música. Não se esqueçam, visitem o canal do YouTube do programa Showtime, do Mega Skill também, que vocês poderão encontrar o debate de hoje disponível amanhã no período da tarde. Para quem perdeu, para quem encontrou o debate ao meio, vocês poderão encontrar no canal Showtime TV e Mega Skills. Voltamos daqui a pouco com MCD e o my boy Kari. One Love.